Vamos então para a nossa videoaula referente à disciplina Aquisição da Língua de Sinais. A discussão sobre a educação do surdo e a língua de sinais vem sendo ampliada nos últimos anos, não apenas no âmbito dos profissionais ouvintes envolvidos com a educação de surdos, mas também e principalmente pelos pesquisadores surdos. A oficialização da língua brasileira de sinais em abril de 2002, por meio da Lei 10.436, constituiu um importante avanço. Porém, há muito ainda a avançar para que se possa obter uma educação de qualidade e emancipadora para todos. E quando falamos das crianças surdas, o desafio certamente é ainda maior. Tomando como referência a teoria histórico-cultural que afirma que é por meio da linguagem que as pessoas se constituem como sujeito, verifica-se que também é por meio da linguagem que a criança amplia suas relações com o outro e com o mundo, o que lhe possibilita o desenvolvimento das funções mentais superiores. Segundo essa teoria, a linguagem da criança desde o início é essencialmente social, ou seja, desenvolve-se por meio das interações sociais, nas relações interpessoais, para gradativamente transformar-se em intrapessoal. O desenvolvimento da linguagem inicialmente é dependente das relações sociais da criança constituída com os seus familiares. Assim, numa família em que todos os membros são ouvintes, o desenvolvimento da criança ocorre a partir do seu contato com a linguagem ali utilizada e a partir das significações dadas pelas ações realizadas pelos adultos entre si e com a própria criança. Como se pode perceber, o desenvolvimento da criança é mediado pela linguagem e, portanto, depende da presença do outro, ou seja, é por meio do contato com outra pessoa que já possui o domínio da linguagem que a criança se constitui como sujeito. Logo, é por meio da interação com o outro que a criança passa a constituir o seu eu. Esse processo ocorre naturalmente para as crianças ouvintes, mas levando em consideração que a maioria das crianças surdas são filhas de pais ouvintes, como ocorre esse processo de aquisição da linguagem com a criança surda? Cerca de 95% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes. Portanto, apenas 5% das crianças surdas possuem as condições favoráveis para o desenvolvimento da língua de sinais como língua materna. Isso porque são crianças surdas, filhas de pais surdos. Como já referimos anteriormente, a língua de sinais é a língua natural do surdo, pois essa criança adquire espontaneamente, sem a necessidade de um treinamento específico. Porém, ainda que a língua de sinais seja a língua natural do surdo, ela não é inata, ou seja, a criança surda também necessita da mediação do outro para se constituir como sujeito. Como é possível a criança surda adquirir a sua língua natural numa sociedade em que a modalidade predominante é a língua oral,
que privilegia a função auditiva. Como fazer isso se no momento em que a família obtém a informação de que aquela criança é surda, as primeiras orientações que recebe são da área clínica? Quando se percebe que uma criança é surda, logo as famílias recebem orientações para que esta criança seja levada para o fonoaudiólogo, para que utilize o aparelho auditivo ou que realize uma cirurgia para fazer um implante coclear. Além disso, ainda há uma recomendação para proibir o uso da língua de sinais.